Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos agora na dica 10 e ela faz parte da segunda parte do nosso curso e também do nosso livro, 50 dicas para acelerar a sua carreira. Nessa parte nós estamos discutindo dicas sobre aprendizado e competências. São aquelas competências que são fundamentais para você atingir os seus planos que você fez lá na parte 1, em que nós falamos do planejamento de carreira. E nessa dica agora eu quero falar sobre algo que para mim é muito importante, porque é algo que, olha, talvez seja a coisa que eu mais busco ser na minha vida: curioso. Aprenda sobre vários assuntos e conheça outros pontos de vista. Um grande erro que nós cometemos é achar que nós sabemos tudo, que não precisamos aprender mais nada. E quem chega nesse ponto que acha que sabe tudo, já morreu, porque não está se reinventando. Então nós vamos falar sobre essa habilidade essencial para o sucesso em qualquer área profissional: curiosidade. A curiosidade é subestimada no ambiente de trabalho, mas na verdade ela é o motor que te impulsiona a aprender mais, a expandir seus horizontes e a enxergar o mundo de maneira diferente. Se você está aqui nesse curso é porque você é curioso, porque você está tentando buscar novas formas de entender, de usar este conhecimento para se tornar um profissional melhor. Se você quer se destacar, precisa ser curioso, estar sempre disposto a aprender novos assuntos e a conhecer outros pontos de vista. O objetivo dessa dica, então, é mostrar que a curiosidade é uma habilidade, é uma competência, e ela precisa ser cultivada. Não se trata apenas de ser um especialista na sua área. É muito importante que você tenha uma área de especialidade, que você seja muito bom em algo em que você é reconhecido por isso. Mas é importante também explorar diferentes temas, buscar sempre mais conhecimento e, acima de tudo, manter a mente aberta para novas ideias e novas perspectivas. A curiosidade, ela te leva além do que você já conhece, permitindo que você se torne mais criativo, mais inovador e, consequentemente, mais preparado para lidar com os desafios da sua carreira. Eu vou colocar 2 pontos aqui antes da gente continuar sobre ser curioso. Quando a gente fala de inovação, grande parte das inovações que nós vemos no nosso cotidiano, de novos produtos que surgem, novos serviços, na verdade não são coisas totalmente novas. São coisas que já existem em uma área que alguém olha e fala: olha, se eu pegasse isso aqui e trouxesse para outro contexto, será que isso aqui não viraria um grande negócio? Não seria uma inovação? Vou dar um exemplo de uma empresa chamada Espoleto. Todos vocês devem conhecer, tem lá nas praças de alimentação dos shoppings. Aquele modelo do espoleto em que você faz ali a massa na hora, escolhendo os ingredientes, não foi inventado por eles. Na verdade, isso foi criado em hotéis que começaram a oferecer esse serviço de ter ali uma ilha de massas com um cozinheiro que preparava a massa ali na hora com você escolhendo os ingredientes. Qual foi a grande inovação do espoleto? Isso cabe numa praça de alimentação. Vou pegar isso aqui e vou colocar numa praça de alimentação de um shopping. E fez uma grande inovação. A curiosidade também, a outra questão é o seguinte: olha que coisa interessante. Hoje as empresas são formadas por muitos especialistas. Cada um é muito especialista naquilo que sabe fazer. E muitas vezes essas pessoas não conseguem nem entender a linguagem dos outros especialistas. Cada um só sabe falar sobre aquilo que conhece. Uma pessoa que é curiosa e sabe um pouquinho de cada coisa, está sempre aprendendo coisas novas, ela acaba sendo, de certa forma, um tradutor, que é um cargo muito importante hoje nas empresas. Aquela pessoa que consegue falar com todas as demais sobre as especialidades de cada uma delas. Bom, pense então que a curiosidade é um combustível do seu crescimento pessoal e principalmente do seu crescimento profissional, também pessoal, viu, mas profissional. Muitas vezes a rotina e as demandas do trabalho podem nos colocar em uma bolha. Nós nos limitamos a buscar apenas aquilo que precisamos no nosso dia a dia para cumprir nossas tarefas. É aí que mora o perigo. Se você parar de explorar novos temas, você vai acabar se limitando ao que você já sabe. E isso impede que você cresça. Ser curioso é estar sempre em busca de algo mais. Eu não estou falando aqui apenas de aprender sobre a sua própria área de atuação, mas ampliar os seus horizontes para outros assuntos. Pode ser que ao estudar um tema completamente diferente, como por exemplo psicologia, artes, tecnologia, ciências sociais, você encontre uma nova forma de pensar ou resolva um problema com uma abordagem
que nunca tinha sido imaginada antes. Olha, vou dar um exemplo, o marketing. Ele acabou encampando uma série de outras áreas de conhecimento. Então, hoje nós temos o neuromarketing, que vai usar o conhecimento do cérebro para desenvolver ações de marketing, tem o uso da psicologia, tem o uso da sociologia, da antropologia no marketing. Então, profissionais que têm conhecimento sobre essas áreas vão se destacar com toda certeza. Quando você tem esse conhecimento amplo, né, você tem essa cultura, isso te dá uma vantagem enorme no mercado de trabalho. Porque profissionais que pensam fora da caixa são extremamente valorizados. Além disso, a curiosidade te mantém sempre atualizado. O mundo está mudando rapidamente e se você não acompanhar essas mudanças, corre o risco de ficar para trás. A curiosidade te leva a explorar novas tendências, entender as transformações do mercado e aplicar esses novos conhecimentos de uma forma prática no seu dia a dia. Tá bom, falei sobre curiosidade, que legal. Agora, como é que eu desenvolvo isso? A primeira coisa que você precisa fazer é quebrar a sua rotina. Se você está acostumado a consumir sempre os mesmos tipos de conteúdo, na internet, em livros, em cursos, nas redes sociais, busca variar. Eu, por exemplo, há alguns meses atrás, eu comecei a assistir vídeos no YouTube de crítica de cinema. E eu falo, gente, eu quase não assisto filme. Não é um hábito que eu tenho. Mas eu gosto de assistir os vídeos de crítica de cinema, porque, na verdade, eles falam de um tanto de coisa. Eles falam de fotografia, eles falam de direção, eles falam de roteiro, eles falam de trabalho em equipe, eles falam de cultura. E tem me ensinado muitas coisas diferentes. Leia sobre algo que você nunca explorou antes. Participe de um evento ou um webinário fora da sua área de atuação. Converse com pessoas que pensam de uma maneira diferente da sua. Olha, essa é a maior dica sobre curiosidade. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje bolhas em que as pessoas só conversam com pessoas que pensam da mesma forma que ela. Por isso que há esse radicalismo hoje em tantas áreas da nossa sociedade. Converse com pessoas que pensam de uma maneira diferente da sua. Esse tipo de experiência expande sua mente e te faz ver o mundo por outras lentes. Outra dica importante é fazer perguntas. Pode parecer simples, mas muitas vezes na correria do dia a dia, a gente acaba aceitando as coisas como elas são, sem questionar. Por que isso funciona assim? Isso poderia ser feito de outra forma? O que eu posso aprender com essa situação? Essas perguntas, elas não apenas te mantêm curioso, mas também te ajudam a desenvolver um olhar crítico e inovador. E olha, eu queria contar um casinho aqui sobre essa história de fazer perguntas. Desde quando eu comecei a atuar como consultor, uma das coisas que eu aprendi na consultoria é que você precisa conhecer como as coisas são feitas na empresa antes de sugerir qualquer mudança. Então, eu adotei um hábito de sempre quando eu chego numa nova empresa para fazer consultoria, de perguntar como as coisas são, como elas são feitas, como são os processos. E eu tenho uma frase que eu fui criando que é o seguinte: me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Então, eu chego para as pessoas e falo assim, ela está me explicando o trabalho dela, eu falo, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Não, o que eu estou querendo dizer? Não pressuponha que eu já sei algo. Me explica do jeito mais simples possível. Beleza. Esse é um hábito que eu adotei em todas as empresas que eu passo para dar consultoria, as pessoas falam, essa frase vira meio que um meme, todo mundo começa a falar. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa com a qual eu trabalhei há mais de 15 anos. E ela falou exatamente essa frase. Ela falou o seguinte, olha, uma das coisas que eu lembro de você falando é, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Isso mostra que há muitos anos eu tento explorar a minha curiosidade. Mantenha-se sempre em contato com novas fontes de conhecimento. Hoje nós temos um acesso imenso a conteúdos de qualidade pela internet. Acabei de falar das críticas de cinema. Nós temos livros digitais, podcasts, vídeos, artigos científicos. Aproveite esse recurso e não se limita ao que é confortável ou familiar. A curiosidade exige que você explore novos territórios. Eu sempre fui muito curioso sobre áreas que, em primeiro momento, pode ser muito distante da minha profissão como professor. Assim, eu gosto muito de sociologia, antropologia, de filosofia. Não são coisas que eu leciono. Ao longo da minha carreira, essa curiosidade me levou a explorar disciplinas que eu não conhecia antes. Hoje, por exemplo, eu exploro e até já lecionei disciplinas ligadas à filosofia, como ética,
a direitos humanos, ligadas à tecnologia. Eu não sou um profissional da área tecnológica, mas como eu estou sempre buscando informações sobre novas tecnologias, já lecionei disciplinas sobre tendências tecnológicas. Sabe o que acontece? Essas áreas me ajudam a melhorar minha prática como educador. Ao entender mais sobre como as pessoas pensam, sobre como as novas tecnologias podem ser usadas no ensino, e ao ampliar minha visão do mundo, eu posso me tornar um professor mais atualizado. Não vou dizer mais completo, mas mais atualizado. Essa curiosidade permite ver o ensino de uma maneira diferente, criar novas metodologias de aprendizado e até escrever sobre temas que no início, como eu disse, né, eu nem imaginava que eu ia abordar. Mostra que quanto mais conhecimento você adquire de áreas diversas, mais preparado você está para lidar com situações inesperadas e inovar na sua carreira. Outro exemplo interessante é o de grandes líderes de inovação, como Steve Jobs, por exemplo, que sempre foram curiosos por diferentes áreas, especialmente pelo design, pelas artes. O Jobs costumava frequentar aulas de caligrafia. Não tinha nada a ver com tecnologia, mas isso acabou influenciando o design dos primeiros computadores da Apple. Esse é o poder da curiosidade. Ele conecta áreas que parecem distantes e cria algo novo e valioso. Agora pense sobre como você tem feito para estimular a sua curiosidade. Você tem explorado novos temas? Você tem se aberto para novas ideias e diferentes pontos de vista? Você conversa com pessoas que pensam diferente de você? A curiosidade é uma escolha e cabe a você decidir se quer ou não ser uma pessoa curiosa. Vou te pedir para fazer o seguinte exercício. Nas próximas semanas, busque aprender sobre algo completamente novo, algo que você nunca teve contato. Pode ser um curso, um livro, um artigo, até mesmo conversar com alguém de uma área diferente da sua. Não interessa. Você vai ver como isso vai te tirar da sua zona de conforto e, ao mesmo tempo, vai te enriquecer. E te enriquecer também profissionalmente. A curiosidade é o motor da inovação. E quanto mais você se mantiver curioso, mais oportunidades vai ter para crescer e se destacar no seu campo de atuação. Então, mais uma vez, fica aqui o desafio, a mensagem. Seja curioso. Aprenda sobre diferentes assuntos, conheça novos pontos de vista e nunca se acomode com o que você já sabe. Quanto mais você explora e expande seus horizontes, mais preparado estará para os desafios que vão surgir na sua carreira. Até a próxima aula.